Olá, está começando o segundo episódio da segunda temporada do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que promovemos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 3 de outubro de 2020, é Como sobreviver na educação audiovisual. Conversamos com Ana Bárbara, à frente do Grupo Semente Cinematográfica e integrante do Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba, Isaac Pipano, pesquisador e um dos idealizadores do Inventar com a Diferença, e Júlia Couto, pesquisadora da BEM TV Televisão Comunitária e Produtora e curadora da Associação Cultural do Festival Brasileiro de Cinema Universitário. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Coletivo, um encontro promovido pelo Coletivo Cidadania por Imagem, da Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UF. Meu nome é Kevin Fongaro, eu sou licenciado em Cinema e Audiovisual pela UF, educador audiovisual, e vou estar mediando esse encontro. Hoje a gente tem uma pergunta para mobilizar a nossa conversa, e essa pergunta é: como sobreviver na educação audiovisual? A ideia é que a gente tente tangenciar um pouco como que a gente pode entrar nesse mercado e como que a gente pode se manter aí, transformar a educação audiovisual em um trabalho, em uma coisa que vai pagar o meu pão. E para tentar encontrar caminhos para responder essa pergunta, a gente tem 3 convidados. Vou pedir para eles se apresentarem muito brevemente, assim, falarem um pouquinho sobre o que vocês fazem em termos de cinema e audiovisual. O primeiro é o Isaac Pipano. Pode falar, Isaac. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Kevin. Queria agradecer ao coletivo pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo questões que eu acho que são de uma complexidade gigantesca. E bom esse retorno à UF, ao curso de licenciatura, pelo qual eu tenho um enorme carinho. Eu, falando brevemente da minha trajetória, é toda ligada à Universidade Federal Fluminense, sobretudo depois da minha graduação. Fiz meu mestrado na UF, fui professor substituto do curso de Cinema e Audiovisual. Tive o prazer e o desafio de ser professor do curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual, da primeira e mais combativa turma que eu já conheci em toda a minha vida. E fiz meu doutorado na UF entre os anos de 2014 e 2018, estudando Lucas Reis aqui colocando, eu diria que aguerrida, Lucas. Então passei os anos do doutorado trabalhando nessa interface entre cinema e educação, educação audiovisual, pedagogia das imagens. E então minha trajetória ela é dividida entre um trabalho como professor universitário, pesquisador, sempre com essa interlocução com a educação, e um trabalho como realizador independente, um trabalho bastante independente mesmo. Tenho filmes muito pequenos, com orçamentos muito precários, então tenho uma trajetória como artista em paralelo ao meu trabalho como pesquisador, que nunca foi de interlocução com o mercado ou com um cinema mais industrial, né? E aí talvez eu queira trazer algumas questões ligadas a esse modo de sobrevivência no mundo do cinema independente também. Mas é isso, passo a bola, depois a gente conversa mais. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. A próxima convidada que eu vou pedir para se apresentar é a Ana Bárbara. Olá, boa tarde. Também quero agradecer o convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. E, enfim, falar um pouquinho também da minha trajetória, brevemente. Bom, eu trabalho inicialmente com cinema já faz um tempo, longo tempo. E comecei trabalhando, produzindo curtas, né, e realizando curtas-metragens. Eu tenho uma trajetória como documentarista e percorri enfim, esse lugar aqui na Paraíba como realizadora. Enfim, atuei também em diversas instâncias, até das questões políticas, né? Fui presidente da BD, por exemplo, aqui. Depois fui para a gestão mesmo, na Secretaria de Cultura do Estado e do município, né? Na gerência de audiovisual. E só me aproximei efetivamente assim do cinema e educação, da educação audiovisual, a partir de 2014,
E aí tem uma relação com vocês, porque fui mediadora, né, do Inventar com a Diferença, e aí isso me aproximou naturalmente da UF, enfim, e do Cuman, e de Isaac, e foi uma experiência muito importante para mim, porque eu saio dessa trajetória, enfim, de realização e de produção, pensando um pouco mais no mercado, né, mas considerando que a gente está na Paraíba, né, nem se compara com o eixo de São Paulo, mas enfim. E aí eu direciono todo o meu trabalho para o cinema de educação, de modo que eu estou desde 2014 trabalhando, né, nessa área, e também por volta de 2014, depois dessa experiência com Inventar, eu encontro o Felipe Barquete, que é um cineasta de São Paulo, e aí a gente juntos, a gente cria o Semente Cinematográfico, efetivamente. E aí, enfim, a partir disso, a gente começa a desenvolver uma atuação, efetivamente, na educação audiovisual. E essa conversa que vocês escolheram, enfim, o tema da conversa que vocês escolheram é bem interessante, enfim, para trazer um pouco essa trajetória de Semente. Mas, por enquanto, é isso, assim. A gente volta já, enfim, para desenrolar essa narrativa. Por fim, a nossa terceira convidada é a Júlia Couto. Se pudesse apresentar nos mesmos termos um pouquinho do que você faz, de onde você veio. Joia. Bom, meu nome é Júlia Couto, eu sou formada em cinema pela UF, formei no comecinho de 2018, sou do interior de São Paulo, mudei para Niterói para ir para a UF, e também comecei um mestrado esse ano em Planejamento Urbano e Regional, no FRJ. Eu trabalho atualmente com comunicação popular numa ONG de Niterói chamada Bem TV. Mas desde que eu saí da UF, eu já trabalhei com várias coisas, com festivais, sou parte do coletivo que organiza e produz o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, e já também trabalhei com o Festival do Rio, enfim, fui como público em outros festivais, tenho muito interesse nesse nicho ali dentro do cinema. Mas também já produzi alguns curtas, ou colaborei com a produção, tanto quanto eu estava na UF, quanto depois. Mas fui aluna do Isaac, a segunda turma que ele lecionou lá na UF. Sou da turma de 2011.2, acho isso legal, porque Isaac mencionou a primeira turma de licenciatura, também estava ali muito próxima. Trabalhamos bem juntos no Necine, para entender ali como os cursos podiam trabalhar juntos, né, pela causa estudantil, e acho que isso vai ser um tema que vai aparecer no debate, porque sobreviver no ensino audiovisual, eu acho que começa na universidade, assim, né, começa com as políticas de assistência estudantil, as políticas de acesso, é um tema importante para a gente jogar na roda. Mas é isso, também agradeço muito o convite, e já me declarei antes da gravação, mas sou grande fã do podcast, formação, incentivo muito. Maravilha. Então, explicando um pouquinho melhor sobre como vai ser a dinâmica aqui do nosso encontro, a ideia é que a gente faça uma conversa. Vamos tentar meio que focar em uma pessoa por vez. Eu vou pedir para a gente começar pelo Isaac, depois a gente vai para a Ana e depois para a Júlia. E a gente vai se interferindo. A gente, se possível, deixar o microfone aberto, os convidados, e a gente vai fazendo perguntas uns para os outros e tentando extrair o máximo possível da experiência daquela pessoa. Então, vou fazer uma pergunta aqui para a gente tentar dar início. Isaac, cara, eu acho que tem uma contribuição muito legal para tentar responder essa pergunta tema do encontro, como sobreviver na educação audiovisual. Tem uma contribuição muito legal da sua experiência, que é a questão da AIC. Se você puder explicar o que é a AIC e como que você chegou lá, eu acho que vai ser um início bacana. Ironias da vida, né? Ontem eu oficializei a minha saída da Academia Internacional de Cinema após 5 anos de trabalho. Então eu já falo como ex-coordenador acadêmico da AIC, mas uma instituição onde eu tive à frente da coordenação de cursos desde 2015. E só para eu chegar à AIC... Pode falar sem medo agora. Essa foi uma característica assim, da coordenação, que eu sempre tive muita liberdade para ser bastante crítico a tudo que me incomodava, e então tem essa liberdade, enfim, falo com tranquilidade. Mas eu acho que, antes de chegar à AIC, eu acho que eu só queria situar como é que, ou falar da AIC, dessa passagem lá, que eu acho que é singular mesmo e nos ajuda a pensar, é só citar como eu chego até a AIC, né? E por que eu viro coordenador do curso
de cursos, coordenador acadêmico, coordenador de cursos da escola, né? Então, eu comecei, primeiro trabalho de mediação, de formação que eu fiz foi em 2010. Então, eu completei já 10 anos de docência, apesar de ser bastante jovem para o mundo acadêmico também, né? Para o mundo da... Então, eu entrei como professor no meu primeiro trabalho em 2010 e desde então eu tive a oportunidade de passar por todos os níveis de ensino. Trabalhei com educação para crianças, sempre com educação audiovisual, né? Trabalhei com crianças, trabalhei no ensino médio, trabalhei na escola, em espaços não formais, trabalhei no ensino superior em 3 universidades, na UF, na Veiga de Almeida, e agora sou professor da Unifor, em Fortaleza. Então tive, assim, por conta de uma trajetória que não era um desejo, mas acabou acontecendo. Eu entrei na UF para fazer o mestrado, e estar no mestrado, na minha relação com o Laboratório Kumban, me permitiu uma interlocução com esse campo da formação audiovisual, que não era um objetivo da vida. Eu estava no mestrado estudando um documentarista chinês, fazendo pesquisas ligadas a documentário. Mas a partir do momento que eu começo a fazer a minha primeira formação como mediador na Escola Livre de Nova Iguaçu, eu acho que eu fui completamente atravessado por essa experiência, de forma que a realização com audiovisual ela passa a ser atrelada a uma perspectiva, a uma ideia de formação. Então, assim, a noção de formação ela passa a habitar a minha vida em todos os meus trabalhos, mesmo nos trabalhos artísticos, né? Mesmo nos meus coletivos, entre meus grupos, mas ela passa a ser uma questão insistente na minha vida. E aí essa trajetória, então eu passo esses anos na UF, e em 2015, e eu acho que assim, é muito importante frisar que isso tudo se deve a uma política pública de bolsas, porque eu só pude vir ao Rio de Janeiro estudar e fazer um mestrado. Eu sou do interior de São Paulo, de uma família de classe média baixa, e vivi a minha vida toda com uma mãe sola, que cuidava de 2 filhos. Então, assim, se não fossem as políticas públicas de bolsas, etc., eu jamais teria tido condição de sair da cidade onde eu moro, São João da Boa Vista, uma cidade de 80 mil habitantes, para estudar cinema no Rio de Janeiro. Era absolutamente imprevisível, sabe? Dentro da minha trajetória. Eu conheço pouquíssimas pessoas que moram no Rio, da minha cidade, e eu devo ser a única que fez cinema numa graduação fora de lá. Então, assim, foi absolutamente radical essa né, mudança de rota, e ela se deve por uma política pública, porque eu passei no mestrado com uma bolsa, o que me permitiu vir para o Rio, e eu fui bolsista durante todos os meus anos de estudo, no mestrado e no doutorado. Foi, então... Isaac, posso fazer uma complementação? Porque Claro, no alinhamento de trajetórias, assim, Isaac, eu também sou do interior de São Paulo. E para mim, essa história nisso de ir para o Rio estudar, eu fui para graduação, né? Não tinha bolsa, era isso, eu pude contar com apoio familiar, mas esse apoio ele foi negociado e na minha cabeça ele foi conquistado porque eu jurei para os meus pais que era uma ideia muito boa, que era um investimento certo, assim, porque tinha um textinho do Tunico Amâncio, no Guia do Estudante, vocês podem conferir, eu acho que ainda está lá, que dizia que muito em breve teriam telas em todos os ônibus, em todos os trens, e que as pessoas formadas em cinema iam poder trabalhar com isso. E eu falei, tá vendo, família? Vai dar muito certo isso, confia, dá tranquilo, vou conseguir. E no começo do curso, logo nas minhas, foi criada a licenciatura. Um pouco depois, sancionada uma lei de cinema, de aplicação de cinema e audiovisual nas escolas. Lei 12.485, ali, 2012, 2013. Gente, era uma aposta, assim, não tinha como negar que ia ser possível não só sobreviver, mas dar muito bem em cinema e audiovisual, e também ensino em cinema e audiovisual como um todo, né? Tô dizendo assim, como um campo de atuação. É isso, assim, queria fazer essa leve mal imaginava desvio para voltar depois pro tema, porque era... Sim. Mas é isso, eu acho que tem a ver com essa possibilidade de... E foi um momento, assim, que a universidade estava numa efervescência, assim, todas as críticas que possam ser feitas à universidade, ao seu regime de hierarquia e elitismo, etc. Mas a gente viveu alguns anos ali, entre 2012, 2015, 2016, um momento de intensa disponibilidade de bolsas, muita gente estudando, pessoas de outros estados vindo para cá, uma circulação enorme, enfim. E aí eu acho que eu sou um pouco... Só queria falar isso, porque eu acho que eu sou um pouco fruto desse contexto, sabe? Eu tenho que argumentar sempre a favor disso. Eu sou
Eu só me tornei professor porque houve uma universidade pública que me permitiu, me deu condições para estudar, sem a qual eu não poderia ter tido essa jornada. Então, assim, acho que se eu chego à Academia Internacional de Cinema é porque eu fiz a UF, de alguma forma. Foram as condições da UF que me deram a oportunidade de estar lá. Mas aí, em 2015, a AIC, que é uma instituição que já tinha uma tradição em São Paulo, na formação de cursos técnicos, com uma perspectiva muito ligada ao mercado, de formação numa abordagem que era bastante diferente da abordagem da UF, né, mas com essa abordagem da realização ligada ao mercado, então formar um corpo de profissionais que possam atuar imediatamente trabalhando. E então eles abrem uma unidade aqui, eu começo com um curso de cinema, de férias, um curso que eu achava até muito legal, que eram 30 dias imersivos, as pessoas ficavam lá 30 dias todos os dias, de 9 às 6 da tarde, e aí combinava com a realização de alguns curtas. Era um barato esse curso, eu sempre gostei muito de dar as aulas. Mas peraí, isso foi uma proposta sua para eles? Ou Não, eles isso era um curso existente. Um projeto que já existia? Não, esse era um curso existente, é um curso de cinema geral, chama Cinema Férias, em que você passa 4 a 5 semanas com um grupo de 30 pessoas mais ou menos, todos os dias, e são pessoas que às vezes não tiveram nenhuma relação com o cinema, né? Como estão ali por curiosidade ou por desejo, e aí esse curso acaba sendo uma espécie de porta de entrada. E foi uma experiência interessante, eu passei acho que uns 2 anos, 1 ano e meio à frente desse curso, então recebo o convite para assumir a coordenação do Filmworks, que é o curso de realização audiovisual, o curso mais longo da escola, que é um curso técnico mesmo. É o único curso técnico com essa classificação junto ao MEC no Brasil, de cinema e audiovisual. E que ele é um pós-médio, ele não... Então, assim, tem uma singularidade ali dessa formação. É um curso pós-médio, então ele é voltado para pessoas que já terminaram, mas eu comecei a perceber que era um curso que atendia um público de jovens que não tinha a universidade como perspectiva. Isso sempre me inquietou, assim, não porque não tivesse a universidade como perspectiva financeira, alguns até tinham, o curso é caro, inclusive, né? Mas porque a universidade parecia não atender a um tipo de desejo, sabe, muito específico. E nesses 5 anos que eu fiquei à frente desse curso, no Filmworks, eu também vi uma grande transformação que foi um processo de deselitização do curso. As primeiras turmas começam basicamente formadas por pessoas da Zona Sul, ricas mesmo, da elite, e aos poucos, eu não sei bem ao que se dá isso até hoje, confesso para vocês, eu tenho suspeitas, a gente pode trocar uma ideia sobre, mas aos poucos eu percebo que jovens da Zona Oeste, da Zona Norte, eventualmente da Baixada, ou de outras regiões do Rio de Janeiro, começam a se mudar e começam a procurar também esse curso. E aí acontece uma coisa que, a meu ver, foi muito interessante, que foi uma transformação curricular do curso em função também de uma nova demanda, mas também de uma nova proposta, de um novo projeto, de um projeto mesmo político-pedagógico da escola, que me deu bastante autonomia assim, para implementar essas ideias. E aí a gente acabou conseguindo formar, nesses anos, fazer uma transformação mesmo no curso. Ele vai deixando gradativamente de ser um curso muito com essa perspectiva de mercado. A gente pode fazer essa conversa porque essa crítica ao mercado, né, essa ideia do mercado como uma espécie de entidade abstrata que existe, paira sobre as nossas cabeças. E aí a gente começa a transformar o curso e ele vai se transformando em um curso que vai muito mais ao encontro de pensar as práticas audiovisuais pela perspectiva do que a gente trabalha nessa relação com cinema e educação. Uma certa ideia de horizontalidade do processo, uma ideia de autonomia intelectual e autonomia criativa, uma ideia de que os filmes, uma certa forma, cinema tem que ser questionada e tensionada também, não só as representações em si, mas os próprios meios de produção, as próprias formas cinematográficas de uma maneira geral. Então, Isaac, esse processo de mudança, assim, ele parte de um pensamento de quem coordena a coisa, ou é uma demanda que é sentida? Como que é isso? Cara, eu acho que foi um movimento integrado entre uma coordenação entre São Paulo e Rio, eu aqui no Rio e em São Paulo, o Martin Eckmeier, que
a gente entra mais ou menos na mesma época, e acho que mais ou menos dessa mesma geração que eu narrei para vocês, da universidade, então que entra também na escola, de alguma forma, um tanto quanto críticos a essa perspectiva excessivamente mercadológica, sabe? Como se houvesse uma linha direta entre a formação e a empregabilidade. Até porque a gente desconstruía essa noção e sabia que ela era falaciosa em sentidos, né? E então eu acho que foi um momento favorável, assim, entre uma coordenação disposta a fazer essas mudanças, a sensibilidade da instituição em acolher essa nossa tentativa, e jovens que vinham com outros desejos também na relação com o cinema, né? Que eram movidos também por outras questões. Então eu acho que foi uma conjunção de fatores, sabe, Kevin, que começa a tensionar. E nunca foi de maneira simples, não foi fácil, sabe? Não estou dizendo que foi uma transição tranquila, cheia de percalços e, enfim, tensionamentos mesmo, né? Mas eu acho que é um pouco isso para iniciar essa conversa também. Perguntaram ali no chat se essas pessoas que chegavam de outros lugares mais marginalizados, se tinha alguma política de bolsas da IC. Cara, essas pessoas. Eu não sei quem falou, né? Capixaba, grupo de estudos. Esse foi um dos maiores debates na minha existência na IC e segue sendo assim, porque é uma instituição privada sem subsídio, né? Estatal, então ela depende exclusivamente das matrículas. E vocês podem imaginar, como todas as escolas particulares, principalmente as menores, né, que o que aconteceu nesses últimos... O Rio já vem enfrentando uma evasão muito grande nas privadas nos últimos 2 anos, né, tem uma crise instalada. Com a pandemia isso se agravou radicalmente, mas a gente conseguiu, apesar dessa dificuldade em como fazer a gestão e ao mesmo tempo criar programas... cotas, programas de bolsa, a gente conseguiu implementar no último ano um programa... Aí você trabalha já com o sistema de bolsas desde 2002, acho que ali em 2006, mais ou menos, 2007. Mas a gente implementou um programa de cota específico, que foi baseado, inclusive, nos editais das universidades públicas. Então a gente se guiou nos editais das universidades públicas para criar um sistema de cotas, inclusive com seu próprio sistema de pontuação, incluindo candidatos autodeclarados, e esse sistema ele começou a oferecer bolsas integrais de 100%. Então a gente conseguiu implementar bolsas integrais e bolsas proporcionais de 50%, 25% para alunos de baixa renda, o que já foi um salto assim na presença, sobretudo, de pessoas negras na escola, que era uma questão central, assim, uma ausência, a gente percebia que tinha uma ausência de estudantes das periferias ou mesmo da favela, né? Aí você fica em Botafogo, ali do lado do Dona Marta, e aí essas políticas elas começam a ter já um efeito absolutamente imediato. E mais recentemente aí você ganha um edital do CTAV para fazer processos de formação online no Brasil, e aí foram distribuídas acho que 300 bolsas. Aí foi um projeto bem amplo também que atendeu Norte, Sul, todas as regiões, na verdade, 5 regiões. Mas é isso, gente. Assim, essa questão não é simples. A gente pode conversar sobre ela, sobre essa tensão entre estar numa instituição privada e pensar em políticas públicas, que é um papel das instituições privadas, inclusive. Uma coisa que eu fiquei pensando, e eu perguntaria, acho que para vocês três, quando a gente tem essa entrada de pessoas que estão muito, muito fora do cinema, o meu caso, por exemplo, venho de uma região em que, sei lá, não tem sala de cinema, entendeu? Então é muito, muito afastado. E aí a gente tem esses processos de formação como uma chance de inserção dessas pessoas nesse meio. E eu perguntaria para vocês qual é a efetividade disso? Até que ponto um diploma ou passar por um processo de formação numa universidade, um curso livre, um curso técnico, insere alguém de fato no meio cinematográfico ou no meio audiovisual? Faz sentido isso? Não sei se... Sim? Cara, eu acho que faz super sentido, Mas com certeza. porque a gente está num país em que o presidente já falou uma vez que ele não seria atendido por um médico que se formou graças às cotas, né? Isso falando de médico. Quando se fala em cinema, audiovisual, que é mal visto porque é arte, é cultura e a galera não dá muita atenção, eu acho que a cota para audiovisual pode dificultar essa questão, pode causar ruído, entendeu? Eu acho que faz com certeza, porque eu já refletindo sobre isso,
já pensei que talvez o curso por si só não fosse suficiente, assim, para viabilizar, assim, para dar as ferramentas para as pessoas para elas pudessem se inserir no mercado diretamente depois. E isso eu ligava muito a uma crítica que eu tinha à UF, a universidade que eu estudava e que eu ajudava ali a construir, como dizer, não conflitos, mas assim, por discordâncias que eu tinha de como as coisas eram levadas ali no departamento, no curso, na grade, coisas assim. Mais recentemente, eu vejo que a universidade pública ela tem essa força, assim, é isso, assim, a exceção no mercado de cinema, como a vejo, ela depende muito das relações que você constrói, né? Das redes de apoio, de trabalho, de amizade, de parceria, que você constrói enquanto você tá ali, né? Então, é isso, toda a minha rede uma vez da UF, assim, ou pela UF, ou intermediada pela UF, a partir, né, do começo dela. Então, acho que sim, faz bastante diferença. Para complementar, aqui na Paraíba, né, a gente tem um contexto, como eu já falei, bem diferente, talvez se aproxime um pouco do que tu falasse aí, que é o Kevin. Enfim, aqui é recente o curso de cinema, né? Aqui na UFPB, na Federal da Paraíba, tem um curso de cinema que é de 2012, assim. Então, antes, o que a gente tinha efetivamente de formação, né, pensando, né, nessa qualificação, né, de profissionais aqui da cidade, vinha da ABD, que é essa associação, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, né? E na época que eu participei dela, eu juntamente com um coletivo, né, de pessoas que, inclusive, eu não tenho a minha formação em comunicação, né? Então, enfim, desses amigos, a gente se juntou e a gente assumiu a associação, a ABD, inclusive como uma possibilidade de trazer formação. E aí a gente conseguiu alguns editais, enfim, mas tudo isso financiado naturalmente por editais. Os pontos de cultura a gente se transformou em ponto de cultura, né? Então teve um contexto muito favorável que consolidou e possibilitou formação, inclusive para realizadores que estão hoje atuando aqui de forma muito efetiva. E aí chega depois a universidade, né? E quando a universidade no curso de cinema chega aqui na UFPB, também a gente está num contexto em que a Ancine começa a se estruturar, enfim, começam a chegar os editais, né? E que inclui efetivamente produções do Nordeste, né? Do Norte, enfim, tem toda uma política pública voltada para isso, e aí começa um outro contexto muito favorável, embora também seja favorável, mas ele também é limitante, né? Porque a gente fica também condicionado só nessa questão dos editais, né? Assim, então, mas de um modo geral, a universidade, o curso e toda essa política pública fortaleceu e deu condições para que o cinema paraibano se estruturasse de forma efetiva. E aí surgiram diversas produtoras, coletivos que eram muito informais, se tornaram produtoras. Eu mesma participava de uma produtora que era Pigmento, tem 10 anos de atuação. Outras produtoras começaram a surgir. Então, assim, a gente surgiu uma situação muito favorável para as produções. Então, faz todo sentido o que você pergunta, assim. E a gente também pensar nesses outros lugares, né? Como é que elas se estruturaram. E é isso. Complementando uma coisa que eu concordo super com o que a Júlia falou, assim, que o diploma não é a garantia da empregabilidade. Isso eu tenho certeza. Muito embora tenha essa fala, enfim, citar o Bolsonaro é um desperdício, né? Mas muito embora tenha essa noção, né? Eu acho que assim, o diploma em si, ele não é a garantia da empregabilidade, mas o estar na escola, o estar na universidade, ele mobiliza conexões, trânsitos que eventualmente essa pessoa não vai ter em outros espaços, né? Então eu acho que é esse tipo de presença, sabe, que é mobilizadora. Então são as redes com professores, professoras, colegas, as redes afetivas que vão se construindo, as redes de trabalho que derivam daí. Então acho que tem a ver com uma certa circulação que a universidade e as escolas elas permitem.
Então, talvez nesse sentido, Kevin, se dê essa tensão com a empregabilidade, sabe? Não efetivamente por conta do diploma, mas pelas passagens, pelos trânsitos que vão derivar dessa estada na escola e na universidade. Eu fico me perguntando, inclusive, eu nem sei quantas pessoas eu já, né, assim, nesses anos de formação, milhares de estudantes, muitas salas de aula, tal. Eu fico pensando assim, quantos efetivamente trabalham atualmente com cinema? E desses que trabalham com cinema, quais tiveram que mostrar o seu diploma, sabe? Quais tiveram que, em algum momento, apresentar a sua titulação efetivamente para conseguir o trabalho? Então, é uma questão complexa, o que, com isso, de forma nenhuma, retira o peso das instituições e da escola, pelo contrário. É justamente apostando na existência delas, não como caças-níqueis, né? Você não vai na universidade ou numa escola para ganhar um diploma, para comprar um curso que vai te garantir um diploma. Fala. Eu queria complementar, porque no final das contas eu não fiz o link, né, com a chegada da universidade, né? Eu fiz um contexto, enfim, de busca de estruturação por formação, ainda de forma muito informal, né? Mas quando a universidade chegou aqui, ou quando o curso de cinema chegou aqui, né, e para mim isso era um questionamento, assim. Embora surgiram diversas produtoras, né, como eu falei, de 2012, 2010 para cá, surgiram muitas produtoras, que começaram a sair da produção. A gente tem uma produção muito concentrada em curtas-metragens, né? Então aí começa a ter produção de longa-metragem, começa a entrar recursos do FSA. Então isso começou a mobilizar, obviamente, postos de trabalho. E foram, naturalmente, os estudantes, enfim, são absorvidos por essas produções. Mas aqui tem uma questão que é isso, assim, é sempre muito produções de grupos, né, de coletivos, embora tenha essa formalização. Assim. Mas para mim, assim, eu fico pensando que é importante, sim, a formação, mas eu questiono, sabe, se a gente precisa, se tem essa abertura para acolher profissionais que saem da universidade, sabe? Se a galera é absorvida. Aí, no Rio e São Paulo, eu imagino que seja muito mais favorável. Agora, para cá, tem a proximidade com Pernambuco, né? Que tem um edital, um dos editais mais, assim, né? Pelo menos os editais mais importantes, significativos, né? E como também começou a vir muita gente para cá, para Pernambuco. Então, a gente está muito próximo. De alguma forma, também era possível também ser absorvido lá, mas ainda assim eu não sei, velho, se é possível, sabe, se manter. Acho que que é um tanto difícil. Eu ia até lançar uma pergunta também, assim, a Júlia está estudando políticas públicas agora, acho que vocês tiveram outras conversas aqui anteriores, né, com outras pessoas, tiveram a presença da representação da SPCine, que quando vocês falaram sobre essa noção de sobreviver na educação audiovisual, né, sobreviver no audiovisual, eu fiquei pensando, falei, cara, que difícil falar isso agora, né, porque diante de um desmonte tão radical na instância federal dos mecanismos de fomento, porque o que a Ana está narrando é isso, né, essa absorção da mão de obra do ensino superior, que com audiovisual, no Brasil nos últimos anos, ela teve uma relação intensa, não com o mercado, né? Essa ideia de que vamos formar para o mercado. Gente, essa ideia é detestável, né? Formar para o mercado, sempre assim. Eu acho que, eu insisto muito nisso, eu falo, o mercado precisa começar a gastar dinheiro com formação. Passou o tempo que, sim, para o mercado começar a investir também como parte responsável disso, né? Foi jogado muita responsabilidade na universidade, como se a universidade tivesse que preparar as pessoas para trabalhar e o mercado aguardando que os técnicos e profissionais cheguem competentes. E se eles não são competentes, foi a universidade que mal formou, né? Eu acho essa ideia terrível, assim. Mas a absorção, ao meu ponto de ver, ela veio em função das políticas públicas, porque foram os mecanismos de fomento que criaram algum tipo de rede de sustentabilidade com produtoras independentes, e aí não é que o mercado absorveu, foram os próprios jovens que abriram produtoras, criaram coletivos e foram conseguindo mecanismos de financiamento, e isso nos últimos anos permitiu, até 2016, ali mais ou menos, uma espécie de uma sobrevivência, se a gente quiser chamar assim. Aí eu queria perguntar isso para vocês, como vocês têm visto essa relação agora? Porque eu ando um pouco pessimista, mas não sei qual que é a análise de vocês, que ouviram outras pessoas falando sobre políticas públicas.
Quer falar, Ana? Tem uma questão assim, velho, dos últimos anos eu me afastei um tanto desse lugar do mercado, né? Assim, é interessante, eu gosto da pergunta porque ela me faz voltar a um lugar, né? De uma bifurcação, assim, para onde eu vou, né? E aí, o que que acontece? Quando lá em 2014, já vinha, enfim, 2013, quando estava nesse movimento aqui na Paraíba de estruturação, editais surgindo, muitas coisas acontecendo, né? E eu chegava nesse lugar que para mim era maravilhoso. Assim, chegou um momento de que, beleza, a gente vai sair dessa coisa mais amadora, né, e vamos entrar para se nos profissionalizar, vamos conseguir tal e tal. Né? E aí chega nesse momento em que eu me deparo com a educação audiovisual e eu modifico totalmente. Eu saio totalmente desse lugar. E é interessante dizer isso porque quando eu migrei, assim, vamos dizer, a minha pergunta era como é que eu faço para permanecer fazendo o que eu faço com as imagens, enfim, tá no cinema mas de outro modo. Por quê? Houve um desencanto, vamos dizer assim, né? Pelos modos de produção que existiam, entende? Assim, isso é particularmente assim, né, para mim. Eu cansei um pouco da estruturação. Aí quando tu falasse pesquisar outros modos de produção, outras formas de estar no cinema, mas sem estar nesse métier, sabe, da produção e daquela coisa que é sempre muito industrial e corrida, sabe? Então eu entrei numa outra coisa. Então, para mim, quando eu me aproximei da experiência com o Inventar, se abriu um campo de possibilidades de estar no cinema e educação, que me instigava, que me instiga, sabe? Porque até então eu também não tinha nenhum interesse com cinema e educação, confesso. Era tudo muito posterizado, sabe? Não aquecia meu coração. Então, quando eu me encontrei com isso, surgiu essa possibilidade de eu continuar fazendo cinema, mas dentro desse campo da educação. Então, para eu falar em relação ao mercado, efetivamente, eu não tenho muito o que dizer, porque eu saí totalmente desse circuito, totalmente. Continuei produzindo, fazendo filmes, mas assim, dentro de uma coisa muito mais intimista, sabe? Então eu não tenho muito o que dizer, desenvolver em relação a isso, assim. Enquanto baseada na minha própria vivência, eu acho que também vou ter uma dificuldade, assim, de falar do agora, porque justamente nesse período entre o início da faculdade e o término dela foi justamente o clímax e o começo da derrocada, assim. Nunca consegui entrar nesse mercado vibrante, muitas coisas aconteciam, as pessoas ganhavam muito dinheiro trabalhando semanalmente, assim. Então, a saída para mim foi justamente dar uma leve redirecionada na rota e migrar para uma outra atividade, assim. Atualmente trabalho com comunicação, mas uma comunicação a serviço e com o objetivo de promover uma transformação através da comunicação popular. Eu entrei, apesar de ter entrado na BTV por um outro lado, assim, entrei na BTV por um projeto específico chamado Mapa do Audiovisual de Niterói, contemplado pela Edital de Niterói, primeiro versão, edital dessa nova leva de políticas municipais, que começou com uma linha do FSA que se dispunha, não lembro a linha agora, os detalhes, mas era uma linha que se dispunha a colocar dinheiro nas prefeituras e que as arranjos regionais, perfeito, obrigada. Que Niterói foi uma das primeiras cidades a conseguir, junto com Londrina, se eu não me engano. E a partir daí entrei em contato com os projetos da BemTV que são voltados à formação da juventude, em especial a juventude negra e periférica de Niterói. E a BemTV vem fazendo isso há 30 anos. Assim, trabalhando nos fundos possíveis, que trabalham ora com juventude, ora com cuidado, saúde mental, ora com comunicação e cultura, ora com formação para o mundo do trabalho. Então são outros eixos da política que vão sendo explorados, que viabilizam projetos que mantêm a equipe e mantêm a instituição acontecendo. Eu acho que é isso, o mercado de
comunicação de imagem de cinema, ele é amplo e ele abarca tantas áreas que é isso, existe uma área muito específica do cinema. Talvez a gente nem tenha falando disso aqui, né? Mas pensando esse cinema prometido, né? Do cinema comercial, de entretenimento ou do cinema autoral, tá em disputa por outras instâncias, assim, por instâncias que veem o público daqui como um mercado consumidor, né? Como falou o Manevi na entrevista dele aqui no podcast, que contra os quais é muito difícil de lidar, que não se lida sozinho, que não depende de mim, de uma turma, de uma universidade, depende de toda uma conjuntura. Então, pessoalmente, para mim, a saída foi essa, assim, foi pensar outros temas, outras áreas em que eu poderia colocar o meu trabalho e a minha... poderia buscar o meu trabalho e o meu sustento sem... É isso, assim. Não soube concluir, mas assim, tipo... Foi essa a saída e tem sido essa até agora, porque mesmo nos festivais, aí, que era um lugar que eu gostaria muito de trabalhar também, assim, o FBCU não pode contar, assim, mas já pode contar todos os anos, com muitos patrocinadores e muitos apoios, foram rareando, foram diminuindo, agora foi possível viabilizar nos últimos 6 anos 3 edições, então um evento que virou bianual, e daqui para frente estamos aí buscando saídas, assim, para movimentar, talvez um projeto que seja diferente, que entenda outros encontros, outras ações, né, para seguir na sua missão, nos seus objetivos. O Festival do Rio também, que foi outro festival que eu pude colaborar, no ano passado fez uma campanha de financiamento coletivo, né, vários festivais esse ano fizeram campanha de financiamento coletivo, Janela, Curta Cinema está fazendo agora, inclusive se esse episódio for ao ar nas próximas 2 semanas, incentiva os ouvintes a contribuir na campanha do Curta Cinema, que é um festival importante. Inclusive, quem contribuir para a campanha do Curta Cinema pode receber como recompensa cursos comigo. Olha aí a inserção mercadológica. Me chamaram para esse rolê. Tem 3 cursos que eu estou oferecendo lá. Quem doar tipo um certo valor pode escolher como recompensa. Bacana. Desculpa, isso, já. Não, era isso. Estava já para finalizar. Essa foi a possível resposta aí pro... Fiquei pensando assim nessa coisa do mercado, porque eu acho que quem entrou na faculdade de cinema ali, quando eu e a Júlia entramos ali no início dos anos 2010, se enganou talvez, assim, porque foi que mercado de cinema que se teve no Brasil, sabe? Que se tem. E naquela época parecia que ia surgir alguma ideia de mercado e que, enfim, virou o que a gente está agora. Então eu acho que essa coisa de entrar, é isso que o Isaac falou, assim, de entrar na universidade, para entrar no mercado, para se inserir no mercado e ficar... Nunca foi fácil fazer cinema no Brasil, assim, nunca tinha sido tão fácil naquele breve, curto espaço de tempo que se teve, assim. Para quem dependia dessas políticas, né, Tereza? Porque existe um grupo específico, geolocalizado, de uma certa região sul, de certas cidades, que tem esses acessos, que tem esses nomes, que o próprio nome já é um passe livre ali para entrar, para fazer uma ponta, uma ajuda, ou até muito mais, assim. Então, é isso, assim, para quem dependia ou poderia ser incluído, abraçado por uma ampliação, né? Quando para essas pessoas, quando esse grupo de pessoas passou a não ser suficiente, né? Assim, vamos fazer mais filme, mais séries, novos parceiros, empresas internacionais chegando aí no Brasil. Agora tem espaço para receber mais gente. Então, né, chamem os jovens universitários. Eu fiquei pensando assim, como que... Caraca, começaram várias cigarras aqui. Bom, eu fiquei pensando como que muito do nosso trabalho com educação audiovisual e com cinema e educação é combater esse circuito de exclusão que tem no cinema e no audiovisual. Muito do que a gente faz é criar meios para fazer cinema com o mínimo, fazer audiovisual com o mínimo. Acho que isso é muito da experiência do Isaac com o Inventar, talvez o semente cinematográfico também com a Ana, esses trabalhos com ONGs. E eu me pergunto como que a gente faz isso na própria educação audiovisual. Como dar um curso com o mínimo? Como trabalhar com educação audiovisual? Como trabalhar com cinema e educação? De onde vem essa grana? Como que a gente faz isso? No caso do cinema, pega um celular, faz um furo numa folha de papel, enfim, a gente tem N dispositivos, mas e na educação audiovisual, entendeu? E complementando sua pergunta, Kevin, como fazer com que esse mínimo não seja uma forma audaz e veroz de se precarizar e de se abusar nesse mercado, assim, porque isso é muito isso quer dizer, não dá pra
glamorizar a precariedade do nosso trabalho também. Acho isso muito importante. Mas vou passar a resposta para outra pessoa aí. Eu queria só continuar esse gancho, porque essa precarização, por exemplo, agora no contexto pandêmico, ela aconteceu absolutamente pelos editais, né, das instituições privadas, que ofereciam prêmios de R$2.000 a R$250 para a realização de filmes, criavam catálogos que vão ser explorados ao longo de 2 anos pelo marketing das empresas, por módicos, sei lá, R$50.000, entende assim? Então, esse contexto ele também criou algumas estratégias muito perversas mesmo. Mas assim, essa relação entre o mercado e a universidade, isso que a Júlia falava, a Tereza também, que a gente viveu uma espécie de euforia, e que foi concreta, gente, assim, é fato, né? Tudo bem, ainda assim elitizado, mas, cara, o Ceará nunca fez tanto filme, nunca teve tanto filme vindo, a gente começou a assistir cinema de Goiânia, do Acre, isso é concreto, né? Se a gente olhar os números até da própria Ancine, há uma regionalização gigantesca com as políticas da FSA, então, assim, não foi uma euforia desprovida de uma pragmática de transformação regional também. Agora, me parece que esse desmonte ele leva para uma necessidade e dependência dos estados e prefeituras, que vai ficar cada vez mais forte. Então, assim, em Niterói, a gente tem um modelo de uma prefeitura que conseguiu nos últimos anos, inclusive em parceria com a universidade, apresentar projetos de editais e de propostas que são muito interessantes, né, que vincularam a universidade com a gestão pública, que eu acho fundamental. Governos que conseguem ainda manter algumas linhas de editais fora, mas aqui o Rio ele tá catástrofe, né? A gente tem, em nível federal, estadual e municipal, a tragédia nomeada no Rio de Janeiro do ponto de vista do audiovisual. Então, é porque o nosso contexto também, ele consegue ser pior, me parece, sabe? O nacional tá muito ruim, mas o carioca, ele ainda consegue ser muito pior, porque ainda é muito mais caro filmar aqui, né? É muito mais difícil, então tem uma série de elementos que faz com que o Rio de Janeiro ele vai se transformando nessa cidade que é a cidade do cinema para se tornar a cidade infilmável ao longo desses últimos anos, né? E aí tem só uma coisa secundária, e por isso a gente volta para a tua colocação, Kevin, que é assim, os editais, a gente formou também do ponto de vista do audiovisual, a gente trabalhou num tipo de formação universitária que era meio ligada ao circuito dos festivais e editais. Isso foi uma forma de manutenção dessa rede. Então a gente trabalhou na criação de projetos, o nosso modo de abordagem era muito relacionado aos editais. Com frequência a gente leu editais em sala para criar projetos de filmes, de curtas, baseados nos editais. E agora, com a insuficiência desse circuito de financiamento público, o que tem surgido, e vocês devem estar acompanhando isso, é uma entrada dessa ideia dos players de mercado, que são os novos agentes operadores do capital audiovisual, né? Então, assim, só se fala em players agora. Tudo é apresentar o projeto para os players, tem que fazer os negócios com os players. Então, você tira da esfera pública qualquer tipo de relação e joga para a mão da instância privada individual. Então, mais do que nunca, o empreendedorismo chegou à ponta da formação audiovisual, que é esse salve-se quem puder. Então, quais são as novas modalidades para fazer um filme no Brasil? Laboratórios, inscrição em rodadas de negócios, você comprar um ticket para ir para uma apresentação com players. Então, toda essa ideia que é industrial desse cinema, e é um cinema muito pouco afeito, ou um universo, né, que é muito pouco afeito à discussão formal, à discussão sobre os modos de produção, né? Ele é um universo que está muito ligado a um certo tipo de produção cinematográfica. Então, onde não há espaço para modalidades de discussão, por exemplo, como de núcleos de criação, como havia nos editais. Assim, eu acho que tem uma questão que está aparecendo com muita força nesses anos e vai se intensificar, que é essa de uma necessidade de adequação a essa lógica de realização que agora é atravessada por esses players privados, sabe? E eu não vejo a médio prazo uma reordenação desse esquema, a não ser que as prefeituras e estados sejam transformados e passem a ter secretarias de cultura fortes, né, que consigam consolidar algumas políticas, mas o mapa geral nacional, de onde eu estou vendo, é um pouco assim. Agora, vamos voltar lá para falar de como isso vira educação audiovisual, né? Eu queria falar uma coisa, assim. Pensando um pouco na experiência aqui do Semente, né? A gente, como eu falei lá atrás, né? Eu cheguei num momento em que eu disse,
quero continuar trabalhando com cinema, mas eu não quero continuar trabalhando com produção de cinema, efetivamente nos modos de produção que eu fazia antes. E daí eu começo a entrar para uma área que aqui na Paraíba, se trabalhar com cinema no modo de mercado e tal já era uma coisa complicada, imagina trabalhar com cinema e educação na Paraíba, né? Então, assim, não foi uma coisa muito simples. Então, o que acontece? Então, a gente começa a estruturar o Semente pensando nos editais. Eu participei da edição primeira do Tentar, como mediadora, e 2 anos depois foi lançado o edital para desenvolver projetos, enfim, no Brasil todo a gente entrou nessa célula. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar aqui, continuou trabalhando no Conde, e aí fincou mesmo as bases lá no Quilombo, na escola quilombola aqui no Conde, né? Então, o que acontece com isso? A gente começa, nos anos seguintes, continua em busca de editais, né, para sustentação, né? E aí a gente continua nesse âmbito dessa forma de se manter, né? Que aí, como eu falei no início, é insustentável, né? Porque é isso, né? A gente viu um florescimento de editais para financiar filmes, enfim, produção e etc. Mas, de modo geral, a gente tem uma diminuição grande de editais de modo geral. Então, chega esse ano, 2020, né? E aí a gente chega no limite da nossa sustentação mesmo, né? A gente teve depois do Inventar, a gente teve o edital do Rumos, que aí financiou um projeto que foi um projeto mais encorpado, que é o Fotografia de Imagem, e aí a gente conseguiu sair daqui do Conde e circulou por outras cidades aqui da Paraíba, né, implementando a ideia das escolas experimentais de cinema. E aí, beleza, a gente consegue esse edital do Rumos e consegue fazer o projeto, mas também já está acabando, estava agora o projeto, 2 anos de execução. E chega nesse momento em que a gente se vê, e aí também a gente teve um contrato com a prefeitura de Conde, e aí daí a gente continuou, passamos praticamente 5 anos nessa escola, trabalhando, mas quando chegou esse ano a coisa também acabou. E aí, né, a gente ficou pensando como é que a gente vai sobreviver nesse momento. Por isso que eu tô falando, a temática é muito, muito viva, assim, muito importante essa gente. E a gente chegou nesse limite, né, velho, que não dá, é insustentável mesmo, ficar se manter e tal. Então, a gente se transformou numa produtora, numa empresa, né, e passando e buscando trabalhar com serviço, oferecendo serviços de educação audiovisual. E aí de junho, enfim, da metade do ano para cá, e aí tem a chegada de Isaac também, depois entrou o Val, então a gente começou uma outra forma de se articular, né, e essa articulação se deu efetivamente com um programa de apoio em educação audiovisual que a gente lançou em julho desse ano, que parece que faz tanto tempo, é muito maluco esse. Enfim, mas foi agora, a gente lançou 3 meses, a gente lançou um programa, a gente fez uma pesquisa, a gente passou um tempo, enfim, em janeiro desse ano, a gente fez o seminário de Cinema Educação, que é resultado do programa do Rumos, né? E esse seminário foi bem importante, assim, a gente conseguiu trazer umas pessoas para cá, para falar, Isaac, Tereza, enfim, estiveram aqui, e foi um momento muito grandioso, assim, né? Mas logo depois veio a pandemia, e aí a gente foi demitido da escola, daqui do Conde, a gente se viu numa situação bem precária, e passamos um tempo tentando entender como é que a gente poderia se aproveitar desse contexto. A gente foi atrás de alguns cursos para tentar entender como é que opera efetivamente dentro de uma empresa, como é que a gente se apropria dessas ferramentas para se estruturar e partir para o que a gente está fazendo agora. Então, a gente praticamente morreu ali atrás e a gente ressurge dessa outra forma, partindo para essa atuação virtual. E aí tem a chegada de Isaac e de Val, como eu falei, a gente estruturou isso. E daí a gente lançou esse programa de apoio, fizemos uma pesquisa, a gente se aproximou mais dos professores para entender o que estava acontecendo, porque diante de todas as demandas, né, que surgiram, enfim, o audiovisual, aqui tem um detalhe que eu quero destacar, é que assim, a gente ficava sempre tentando convencer as pessoas de que a gente faz era importante. Eu não sei como é que é para vocês aí, mas aqui era isso, muito importante que o audiovisual na escola, enfim, olha o que a gente pode fazer e tal, a gente sempre ficava nesse convencimento, tá ligado? Então isso é muito desgastante, mas de uma hora para outra,
agora, né, a gente tem aí o audiovisual como o essencial, né, assim, de uma forma que ninguém esperava, e aí começa a fazer muito sentido seguir, sim, dentro desse trabalho, assim. E eu falo isso porque, assim, passar 5 anos fazendo, 6 anos fazendo o que a gente faz, com remunerações baixíssimas, né, ou mesmo nessas articulações que são um tanto tronchas, assim, parte de que é uma coisa que eu faço porque eu gosto muito de fazer isso, de estar me relacionando com as crianças, enfim, da gente fazer ações com os professores, estar fazendo cursos e ações diretas na escola com as crianças. Mas chega num momento chega num limite que como é que eu sobrevivo a isso? E aí a gente tem esse contexto que eu acho que é um tanto mais favorável, embora a gente ainda esteja, né, tentando entender como é que a gente atua nisso. Mas eu vejo, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho uma expectativa de uma organização muito mais efetiva, né? Propondo, talvez, outra resposta à sua pergunta, Kevin, de como fazer com pouco, como fazer cinema, projetos educacionais com pouco. Eu tenho pensado, visto nesse trabalho com a Bem TV, que a resposta é fazendo com cuidado, consigo, com as pessoas que trabalham com você e com os recursos e os equipamentos que estejam disponíveis. Queria fazer um relato sobre o último projeto da Bem TV, que chama Jovens Comunicadores contra a Covid-19, que no começo do período de isolamento social, a Bem TV estava com inscrição aberta para um projeto que chama Jovens Comunicadores, que chama Olho Vivo, que é um projeto de formação audiovisual voltado para a juventude de Niterói. Com o período de isolamento social, não foi possível fazer presencialmente, e se entendeu ali, dentro da coordenação naquele momento, que os recursos que estavam ali aparecendo, fundo de emergência, fundo de apoio, fundo de combate, edital emergencial, eles rapidamente ficariam ou menores ainda, ou mais escassos. Então, eles remanejaram a verba do Olho Vivo para fazer a primeira turma desse projeto que chama Jovens Comunicadores. Que a proposta que se faz uma formação audiovisual de adaptação de linguagem, produção de notícias, identificação de notícias verídicas e falsas, produção e edição de vídeo com celular, e os jovens os participantes se juntam em grupos a partir do território onde eles moram, e eles montam listas de transmissão no WhatsApp, em que eles veiculam esses conteúdos e voltados à prevenção e combate do Covid-19. É uma ação de comunicação e combate a fake news, especificamente. E a partir dessa primeira turma, um parceiro da Bem TV, que é o Itaú Social, alcança a Bem TV para falar, temos um recurso a ser para transferir para a sociedade, um recurso de auxílio, então a gente quer investir nesse projeto. E aí a Bem TV amplia esse projeto de 40 jovens para 500. E aí eles entram em contato comigo para voltar para lá. Eu tinha trabalhado lá em 2019, estava ali meio na espera de um novo projeto. Chego falando assim, a gente não tem o mesmo recurso que a gente pagou no ano passado. Tem um pouco menos, assim, seria problema. Mas para mim, a premissa de trabalho da Bem TV é outra, assim, sabe? É a primeira organização em que eu trabalho, assim, em que o cuidado com a equipe e a participação na tomada de decisões, nos projetos de planejamento, a própria autonomia, assim, que se tem com os projetos é muito central, assim. A coordenadora com quem eu trabalho, ela riu de mim quando eu cheguei na entrevista. Eu falei assim, se ninguém gritar comigo, eu tô feliz, assim. Se eu não tomar esporro nesse trabalho, tá joia. E ela achava isso risível, assim, absurdo. E eu pensei, gente, é muito real, assim. De set de filmagem, então, as pessoas gritam e humilham. Tem um outro tipo de exploração ali, de sugação de energia que é muito importante, assim, ser debatido, né? Vai nessa precarização que a gente estava debatendo antes. E tem sido muito essencial para mim, assim, ver, até no FBCU, assim, que eu vejo quando a gente não tem tido tanto recurso, né, e os alunos de cinema que têm falado com a gente, um salve aqui para Natan estava aí agora há pouco. Eu falo muito disso nas reuniões, assim, sabe, tipo, a importância de ser um bom processo, de não ter uma carga demasiada, das pessoas estarem ali construindo por vontade, por verem um objetivo comum, por aquilo servir para elas exercitarem um pensamento, uma reflexão, um campo de trabalho.
de algum modo, porque para diminuir um pouco essa dificuldade, né? Diminuir um pouco essa luta por isso, por se ver importante, por declarar o mínimo, assim, sabe? O mínimo de se trabalhar com dignidade, né? E com o que é necessário para você, além de sobreviver, viver bem. Quer falar, Isaac? Vai lá. Não, eu ia rir e falar, pô, vocês escolheram 3 pessoas para falar sobre como sobreviver, né, ao audiovisual, que estão tangenciando o audiovisual, assim, para sobreviver, né? Então, vocês estão percebendo que a estratégia tem sido essa. Mas, assim, é porque esse papo tem uma relação com o curso de licenciatura, né? Então a gente está discutindo questões ligadas, acho que vamos entrar aqui nos tópicos mais ligados à educação, mas eu sempre sentia, e é uma pergunta também, talvez para vocês hoje em dia, aí, Kevin, Mário, pessoal da licenciatura, que muita gente que também passava pela licenciatura tinha um desejo de realização, né? Tinha um desejo de trabalhar com cinema, não só com as práticas ligadas a cinema e educação, mas também realizar, também fazer filmes. O trânsito, ele acontecia entre os 2 campos, né? E atualmente isso segue sendo assim, ou há uma separação mais radical entre o bacharelado e a licenciatura? Como vocês têm percebido isso? Eu diria que a separação está bem mais radical agora, porque também está muito mais claro o que um licenciado faz. A gente já tem muito mais experiências acumuladas, então a pessoa que sai da universidade, sai do curso de licenciatura, ela já sai sabendo um pouquinho que tem alguns campos de inserção, tem algumas possibilidades de atuação por aí. Então, e mesmo ao longo do curso, né, as experiências de PPE estão cada vez mais fortes e cada vez mais embasadas. Aos poucos, assim, a gente vai parando de fazer tudo pela primeira vez, entendeu? Uhum. Foi sendo meio assim nos primeiros anos, né? Tudo que é feito pela primeira vez e tal, e agora a gente já tem gente que fez aquilo dali para falar como é que é. Então eu tô sentindo muito menos esse movimento de evasão. O Leocádio, né, que coordenou o curso, acho que ele saiu agora da coordenação, mas ele falava muito disso em questões numéricas mesmo, assim, a evasão foi diminuindo ao passar dos anos. Tinha muita gente que entrava na licenciatura só para poder fazer a mudança de curso no meio do ano. Isso tá diminuindo, assim. Interessante. Eu acho que está sendo uma mudança bem, bem positiva e cada vez mais radical. Inclusive com esse coletivo. Esse coletivo é um movimento, uma coisa fortíssima para simbolizar esse movimento. Aqui a gente tem exclusivamente licenciando, se reunindo e fazendo um monte de coisa acontecer. É um espaço de licenciando se encontrar e conversar e fazer coisa acontecer no mundo de educação audiovisual. Nossa. Acho que eu vou então tentar... Desculpa, alguém ia falar aí. Júlia. Não, eu queria manifestar o meu puxão de orelha aos bacharelandos, assim, dessa responsabilidade, esse distanciamento que estiver acontecendo, porque a memória, relembrando ali a mencionada primeira turma de licenciatura, realmente, gente, revirou, assim, a forma como o Unesine pautava desde a grade, as políticas de assistência, desde se ter... o respeito aos horários, o respeito às pessoas que trabalhavam, né, e que tinham outras demandas que não eram maioria no curso de cinema quando eu cursava, até demandas muito, não sei nem um adjetivo, assim, mas que já estava atrasada, sabe, gente? A Rosa pautando periodicamente a inserção de cinematografias e de autores negros na grade curricular, assim, como uma coisa que era essencial, assim, já estava em lei que era uma coisa que precisava ter na licenciatura. Era só isso, assim, era só essa manifestação, porque é isso, eu vejo hoje em dia a grande importância, assim, que essa convivência e que esses debates tiveram, assim, na minha formação, para pensar a estrutura do curso que eu estava fazendo, assim, né? E de ter mais argumentos, né? De ter mais bagagem para poder pleitear, para poder demandar, para ir contra justamente essa formação para o mercado, que vira a volta, voltava e falar, não, quer ter um aprendizado para o mercado, assim, como se a gente não fosse ir para o mercado. Né? E não, né? Mas é jogado ali no mercado para sobreviver. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso, pensando vocês mesmos, licenciandos, né, e esse universo profissional e o que a educação audiovisual tem criado como espaço possível para essa sobrevivência, né, que talvez um caminho, ou melhor dizendo, o caminho mais tradicional para isso é a própria adequação, seja uma escola ou uma universidade. Mas eu me vejo, por exemplo, como alguém que terminou um doutorado com pouquíssimas chances de entrar numa universidade pública nesse momento, sabe? Seja pela ausência de vagas, assim, inexistência mesmo de espaço para me adequar.
E aí isso cria, como a Ana colocou, né, a gente que então estava articulado a um esquema da educação e da cultura pública, a gente se vê numa espécie de desamparo simbólico e existencial. Isso é real, sabe? Terminar um doutorado também e não ter um único concurso para prestar em 2 anos é meio deprê, sabe? Mas eu não quero fazer aqui uma fala ressentida, pelo contrário. E aí, esse encontro com a Ana, com o Felipe e o Semente Cinematográfica, para mim tem sido uma possibilidade, desde a gente começou a conversar mais intensamente há uns 3, 4 meses, mas eu acompanho o trabalho deles também pelo Inventar com a Diferença, né, desde 2014. Inclusive, na minha tese, eu dedico 20 páginas a um belíssimo filme feito na Paraíba chamado Boa Água, que eu acho uma das coisas mais do cinema brasileiro, já falei isso muitas vezes. Mas, enfim, então, como lidar com esse desamparo, sabe? E a inexistência de espaço pra gente, nós que estávamos tão habituados a conseguir fazer os trabalhos com a escola, a pensar processos de formação de formas mais democráticas, a discutir sobre os meios de produção do cinema, que são, né, eu acho que quem pensa a educação audiovisual talvez seja o grupo de pensadores ligados ao audiovisual no Brasil que mais atentamente discutem os meios de produção e os métodos de produção. Eu acho que tem pouca gente que discute tanto a forma cinematográfica e os processos de realização quanto as instâncias que atualmente estão ligadas à educação, nos estudos de cinema. Eu acho que são, de fato, assim, não estou falando isso, que eu acho que é a galera que está mais atenta, assim, mais radicalmente atenta a instâncias sobre o próprio cinema como essa arte, essa máquina hipervertical, hiperelitista. E então eu acho que a gente tem uma presença da educação audiovisual na relação com o cinema que é de constante perturbação, sabe? E me parece que, do ponto de vista teórico, conceitual, habitar esse lugar é fundamental, como questionar as bases do cinema, questionar as bases da realização, questionar por que ainda uma pessoa grita com outra num set, sabe? Então eu acho que esse é um tipo de tensionamento que uma licenciatura num curso de cinema produz e que é dos mais maravilhosos, né? Agora, pensando como a gente tem então imaginado a sobrevivência concreta, pensando materialmente falando mesmo, né, gente? Como sobreviver, ter grana, viver, pagar as contas, etc. A gente está encarando essa penosa e difícil batalha, que para nós é hiper complexa, de pensar como lidar com a ideia de prestar e cobrar por serviços, entende? Como a gente é obrigado a ter que lidar com a ideia de que a gente precisa sobreviver, a universidade não vai nos acolher, a gente não quer também ser empregado por trabalhos que não nos contemplem nas nossas existências, e como então criar na educação audiovisual ofertas de processos de formação, grupos focais, materiais pedagógicos, etc. E como conseguir valorar e tornar isso acessível, entende? E é um debate, porque a gente não foi acostumado a discutir sobre uma questão chamada dinheiro na nossa existência enquanto realizadores, pesquisadores e gente que está trabalhando com educação, né? A gente lida com a chave da precariedade, e eu não estou falando, quando é falar sobre dinheiro, galera, não é falar sobre estar rico, que tem uma distinção entre discutir sobrevivência e uma ideia de acúmulo, e que são duas chaves separadas, né? A gente acostumou a trabalhar como dentro de uma certa retórica da esquerda, como se pensar a própria lógica de remuneração ou do valor do trabalho significa necessariamente estar falando de acúmulo de riqueza. E são duas instâncias separadas, e a gente tem que falar sobre elas, porque o acúmulo ele só é maior, né? Porque as outras pessoas estão falando sobre isso insistentemente. Os nossos trabalhos seguem sendo desvalorizados, a nossa jornada de trabalho é muito intensa. Eu sou agora professor universitário, minha hora-aula é R$45. Essa é a realidade da universidade, com quem trabalha com educação audiovisual também, sabe? E, então, assim, eu acho que a gente está lidando com esse desafio no Semente Cinematográfica agora, que é como a gente se situa num debate ligado à educação audiovisual, sendo uma empresa, mas podendo pautar discussões ligadas ao que é público, oferecendo serviços e ações que vão ter que ser, né, cobradas, porque assim vai ser a nossa forma de sustento, mas que possam também ser acessíveis, e com isso criar também um universo onde a gente consiga continuar pautando a nossa forma de trabalho, que para nós é o essencial, né? Que é continuar pensando nas nossas metodologias, a nossa maneira de discutir educação e audiovisual, conseguir chegar até espaços de interlocução que são muito
desassistidos nessas discussões, né? A Ana está falando aí da Paraíba, é um grupo que nasce na Paraíba, então pensar em espaços que não têm uma relação estabelecida, estruturada com as discussões ligadas à educação audiovisual, e pensando, sobretudo, que a educação audiovisual, como o Kevin, né, e vocês narraram, é um campo agora que ficou gigante, e as empresas que são gigantes estão assumindo a responsabilidade por isso, né? Empresas privadas que estão também ocupando esse lugar, né? Empresas que têm, muitas delas, interesses bastante nefastos, assim, com a ideia do que é a educação. Então, é uma forma de posicionamento. Não estou narrando para vocês como se fosse fácil. Estou, assim, sendo muito honesto, porque a gente tem conversado, assim, as nossas reuniões às vezes duram 3, 4 horas, e são reuniões de, assim, às vezes de ficar, sabe, dando cabeçada para pensar como a gente atravessa esse momento, como a gente consegue pensar em sobreviver e ter uma empresa, o que significa ter uma empresa, e é possível ter uma empresa e ter responsabilidade, sabe? Empresa, assim, eu tô falando é ter um CNPJ, né? Então, assim, são questões que eu tô trazendo aqui até pra gente discutir, que não são complexas, mas tem a ver com isso, com pessoas que foram formadas por esse âmbito acadêmico, têm um interesse central no debate sobre a educação audiovisual como bem público, mas entendendo que a gente também precisa sobreviver. E aí, o que é necessário? Eu queria complementar também, porque eu ouvi falar, já que me veio duas questões. Uma é que eu acho que esse lugar que a gente está agora, de tentar encontrar, enfim, buscar, né, os meios e as condições para a gente se estruturar, né, considerando que existe uma demanda, considerando que o contexto agora, de uma hora para outra, o audiovisual, né, passa a ter essa centralidade. E aí eu fiquei pensando assim, que durante muito tempo, os projetos que desenvolvem, né, projetos de cinema e educação estão muito ligados às universidades, né? São projetos de extensão, enfim, ou ligados à prefeitura e tal. Então, existe também já uma consolidação nessa direção. Então, quem é atendido, vamos dizer assim, as escolas que recebem essas formações já têm esse entendimento de que é uma oferta, são gratuitas, porque tem já o subsídio universitário, já tem o subsídio, enfim, estatal. E aí a gente chega me parece assim que a gente está nesse lugar ainda, por isso que eu estou falando que é pedagógico, assim, porque a gente também tem tentar entender de que forma também a gente comunica isso, né? De que existem esses projetos, eles são subsidiados e tal, mas eles chegam até um certo momento, né? E como é que o que a gente faz, assim, se torna esse ofício é um ofício mesmo, né? Um trabalho que é digno, é um trabalho que vai numa direção de troca mesmo, né? Então, como é que a gente consegue, eu acho que está nesse lugar como é que eu digo assim, de uma consolidação disso, entende? Então é tudo muito, muito novo. Aí talvez por isso mesmo a gente está aí tentando, né, entender, juntar as peças e tal. Mas eu imagino que logo em breve, assim, a gente vai ter isso mais concreto, sabe? Vai se perceber a necessidade dessas contratações, enfim, do que a gente faz tem uma necessidade efetiva. Né? Eu tiro isso pelas escutas que a gente vem fazendo. A gente fez recentemente agora, né, essa pesquisa em torno de 200 professores e a gente viu, né, e ouviu, né, na verdade, que dessa necessidade, mas ainda assim falta, sei lá, ainda consolidar um tanto esse espaço profissional, efetivamente. E aí eu acho que a partir de todas essas coisas que estão sendo ditas aqui e outras tantas que estão sendo pesquisadas, enfim, experienciadas, mais do que pesquisadas, né? As experiências que estão surgindo vai nos dar uma medida do que pode ser. E aí também eu queria pegar também um gancho no que Júlia comentou, né, de trazer essa dignidade, né, para o que a gente faz. E eu me lembro agora, me veio uma memória de que quando eu me afasto efetivamente das produções, era para sair um pouco desse lugar, sabe, dessa coisa dura, né, dessas relações que era um trator, é isso. O cinema sempre foi um trator que precisa passar. E aí isso passava, e eu trabalhava em produção, então eu não estou me colocando também nesse lugar, né, de uma prepotência, né, para fazer a coisa acontecer, e as relações vão sendo desgastadas, assim, é um desrespeito, e eu não queria mais sustentar isso. Então,
vir para a educação, vir para esse espaço da educação audiovisual, renova, sabe, essas possibilidades nas relações humanas, né, nas relações de trabalho, que é possível, sim, a gente estar trabalhando com dignidade e em respeito, em relação, efetivamente, com quem a gente lida, né, enfim. Eu ia pedir para você comentar um pouco mais sobre esse momento de transição do Semente Cinematográfica, porque eu imaginei que seria o contrário, imaginei que esse ano vocês encontrariam muito mais espaços de atuação em editais do que nos anos anteriores, e pelo visto não, né? Pelo visto não, pelo você falou que não. Então, como que vocês estão se bancando agora? Você falou desse processo de prestação de serviço, mas esse programa de apoio à educação audiovisual, por exemplo, ele se pagou como? Como que vocês pagaram os educadores? Enfim, como que isso está sendo bancado? De onde vem a grana? Então, na verdade, assim, quando eu estou colocando essas questões dos editais, eu não estou dizendo que a gente deva jogar, né, fechar as portas para isso. Eu acho que tem que conciliar. Porque se a gente está vendo os desmontes todos acontecendo, porque a gente se firmou exclusivamente nisso, sendo essa a única possibilidade de sustentação. E aí, se a gente for olhar bem para isso, a gente vai perceber que não é tão sustentável assim, né? Porque é isso, muda de governo, a gente tem que ficar torcendo para que aquele grupo que ofertou isso permaneça, porque senão se entrar outra galera vai mudar. Enfim, é sempre essa coisa muito incerta, né? É muito inseguro, e a gente jogou todas as apostas nisso, assim, pensar, né, em estruturação de produtoras e tudo mais. A gente nunca conseguiu sair desse lugar, né, de ser bem bancado para fazer filme. É claro que isso não é quando eu falo isso, eu não estou fazendo dizendo se isso é ruim, se é bom ou ruim, sabe, na coisa mais rasa, né? Porque outras empresas, outras indústrias são bancadas, isenções diversas para a indústria automobilística, né? Para outras empresas que vão se estruturar nos estados e elas têm isenções. Beleza, isso aí é legítimo também e para o audiovisual também. Mas é junto a isso. Como é que eu faço? Porque assim, o que está no jogo, eu acho que é a questão da autonomia, né? Como é que a gente consegue continuar com as próprias pernas? Então, pensando um pouco nessa questão com semente, né, a gente chegou nesse limite, como eu falei, né? A gente chega nesse limite de ter financiamentos que foram ótimos e a gente agradece profundamente, mas a gente chega num limite que a gente não tem mais como se manter. Por exemplo, o Felipe agora não tem emprego, né? Então, assim, o que acontece com a gente agora, né? Esse programa de apoio, ele foi totalmente gratuito, né? A gente investiu, enfim, do nosso próprio recurso e a gente fez muitas articulações, né? Acho que a Júlia mencionou, né? Da importância dessas redes, né? A gente está muito ligado em redes, né? Enfim, então a gente buscou apoio nelas para que a coisa se efetivasse. Até porque o que a gente propôs estava nessa linha de compartilhar, sabe? Todo mundo estava nessa condição da pandemia, nos coloca numa situação de que o que a gente está fazendo, o que a gente faz e que pode ser, enfim, compartilhado em auxílio, né? E então o que moveu muito esse programa vai nessa direção. Então a gente também conseguiu, obviamente, convergir, trazer gente para próximo da gente para fazer a coisa acontecer. Então a gente teve custos com ele, mas foram poucos, assim, baixos, né? A gente investiu, na verdade, em uma formação que é anterior, que nos deu a aproximação de ferramentas para transformar esse programa, né? E aí a gente o criou para experimentar como é que pode funcionar. Então, tudo foi gratuito, ele todo foi gratuito, e quem participou também doou, né, a sua participação. Então, o aplicativo, a gente, não sei se vocês chegaram a ver, né, a gente criou um aplicativo, né, porque tudo foi criado a partir. Se os professores nos disseram que estavam com dificuldades de saber das ferramentas, né? Tinham dificuldade também de, por exemplo, conseguir acervo, de conseguir, enfim, materiais para fazer o planejamento das aulas e tudo mais. Então, a gente foi pensando nisso, como é que a gente podia responder a isso. Então, no primeiro momento, pensou os encontros, foram 4, uma série, né, de lives, com temáticas que a gente também saiu dessa pesquisa. E material de apoio para essas lives e material de apoio para esse planejamento está tudo no aplicativo, que é o Caixa de Inspiração.
Então, a cada encontro era lançado um conjunto, né, de conteúdos, desde filmes, ferramentas, livros. E esse aplicativo também a gente fez, foi o Felipe que desenvolveu. Então, assim, a gente foi se juntando, né, e fazendo entendimento, né? Então, e aí, a partir do programa, agora a gente está estruturando uma outra inserção, né? Tem um programa como essa experiência, que foi super positiva, né? A gente teve um workshop que a gente ofertou, e aí a gente vê que tem demanda, né? Existe uma demanda para o que a gente está fazendo. Então, aí a ideia que a gente tem agora é de fazer uma plataforma para oferecer, enfim, continuar oferecendo formação, né, para professores. A gente tem o foco direcionado em professores da educação básica. E eu acho que é isso, né? Tu quer complementar mais alguma coisa que eu estou esquecendo, Isaac? Não, é que o Kevin falou de onde veio a grana, eu falo assim, veio de horas de madrugada virada. Dinheiro mesmo não teve nenhum, a gente só trabalhou e não ganhou um centavo. Mas o que eu acho que tem sido importante pra gente é essa capacidade de compreender que tem, de fato, uma rede de professores que são muito desassistidos, que, assim, a gente chamou de programa de apoio porque a natureza da coisa é essa mesma, né? É servir como um espaço de apoio para esses professores que se viram imediatamente obrigados a trabalhar com educação audiovisual, sem ter os meios para isso, sem conhecer as ferramentas, sem ter acompanhamento de discussões pedagógicas e de metodologias. Então a gente entendeu, a partir desse programa, que tem mesmo um fosso que foi criado com a pandemia, né? E que, cara, e honestamente a gente está percebendo que esse fosso está sendo rapidamente capturado pelas estratégias que são das piores, assim, do ponto de vista do mercado e desse mundo privado, que são esses... outro dia eu estava vendo no YouTube, era pague o curso e era proporcional ao tempo que o professor gasta para fazer a aula. Então, você gasta 1h30, se você fizer esse curso agora, você vai gastar só 25 minutos. Então, assim, essa lógica do produtivismo, ela está entrando muito fortemente nesse espaço da educação audiovisual, e a gente, inclusive, fica, cara, como a gente se situa nesse debate? Como a gente se posiciona? Como a gente ocupa esse espaço? Sabe? O que significa a gente poder também atuar nessa esfera, né? E aí a ideia, então, do lançamento da plataforma, que se tudo der certo no ano que vem está começando vai começar a rodar, é a gente criar esse espaço para oferecer. A princípio, são programas de formação que estão justo na interface mesmo entre a educação e o audiovisual, mas que possam fazer essa ponte entre a técnica e discussões pedagógicas e metodológicas, né? Por exemplo, a gente quer pensar uma formação que possa ser em edição, ou a criação de acervos e cineclubes. Então, sempre imaginando uma possibilidade de... A edição, por exemplo, como fazer uma formação que possa, a um só tempo, resolver uma demanda que é os professores terem que saber editar, eventualmente, conteúdos, mas como a gente também introduz as longas discussões que a gente tem sobre as relações entre montagem e educação, entre, sabe, um pensamento em torno da montagem como uma forma de pensamento, a forma das imagens pensarem, como isso pode ser atrelado ao universo da educação. Enfim, tem uma série de convergências com questões que são da educação básica, BNCC, pensar mesmo práticas ligadas ao currículo, enfim, um trabalho que vocês da licenciatura também fazem, né? E aí ao longo do curso discutem pra caramba, e que a gente percebe uma necessidade cada vez mais premente. Então, assim, eu sinto que talvez essa seja uma das esferas possíveis de atuação também para aqueles e aquelas que não se relacionarem imediatamente com uma escola, sabe? Que não entrarem para um quadro de professores ou professoras, mas como é possível, eu me pergunto isso sempre agora, como é possível ser um pesquisador independente, já que eu não estou mais na universidade e depois que você termina uma tese, você não... Sabe, como eu continuo uma pesquisa, como então ser uma galera que trabalha com cinema e educação de forma independente, que não está vinculado ao Estado, mas que também precisa sobreviver? Esse tem sido um pouco, acho que, o nosso desafio. Júlia, desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta para ti. Não, diga aí. Porque a Ana e o Isaac falaram sobre esse programa foi uma ação de educação audiovisual que se deu sem um investidor, né? Sem uma figura que vem e banca aquilo dali. E eu fico me perguntando muito como algumas figuras que são comuns numa licenciatura em cinema, podem fazer esse tipo de coisa. Assim, a gente tem muita gente de baixa renda que passa pelo curso,
E é muito comum, eu acho que são pessoas muito inviáveis de se imaginarem nesse lugar, de fazer uma coisa sem uma grana, entendeu? E eu acho que talvez a Júlia possa falar alguma coisa sobre isso em relação a editais. Acho que tem uma experiência muito bacana com editais e com ONGs, em festivais e tal. O Diego até perguntou aí no chat sobre diferenciar conceitos de EAD, aula remota, curso online, aula gravada e tal. E são termos que estão aparecendo agora em editais e que fazem muito sentido para um licenciado, para um licenciando, que são espaços que dá pra gente explorar. Queria saber se tipo, na tua experiência, assim, no teu trabalho, tu acha que edital é uma coisa que dá para explorar como uma primeira entrada para alguém que precisa bancar o que ela vai fazer em educação audiovisual, entendeu? Entendi. Mas é uma pergunta um pouco pegadinha essa, porque a gente não sabe se vai ter mais edital, não é mesmo? Então, assim, é possível? Eu acho que, assim, de todo modo, trabalhando com cultura audiovisual no Brasil, edital é algo que vale a pena conhecer. Você não vai escrever, mas lê o texto. Olha lá, se familiariza, pega a prática de se familiarizar com os temas, assim, isso foi bem importante pra mim, assim, eu fiz um estágio numa produtora e de prática do estagiário era ler regulamento e brifar, e aí você vai pegando uma certa prática dos temas, de o que vai em qual lugar do edital, assim, o que você pode ler primeiro, depois de algumas leituras, você já entende, assim, eu ia direto no proponente, assim, porque se tivesse qualquer vedação de proponente, nem precisava mais perder tempo com as outras linhas. Então, é o que já vale por si só, eu acho. Mas então, respondendo de uma forma mais ampla, eu ainda volto a apostar nessa ideia de reconhecer pessoas, parceiros e formadores de rede nos quais você possa não contar para tudo, né? Mas que você entenda que contribuindo para aquela rede, ela vai te retornar em algum momento, de alguma forma, e que essa é uma composição justa, entende? Assim, que seja desde um parceiro para você apresentar o seu projeto e pensar o que ele pode contribuir, né? Um parceiro pessoa física, né? Que você pode ler, fazer possíveis correções, me indicar possíveis caminhos, até uma organização, um festival, um outro espaço, uma outra empresa, enfim, etc. Mas sempre se questionando, assim, sabe? O que a ação de educação em cinema ali está cumprindo? Que é muito diferente, assim. O FBCU, por exemplo, falando de festival, né? Porque eu lembrei aqui, gente, que vocês me convidaram para falar de festival, né? Posso falar mais de festival. Que é, assim, o que é para o FBCU uma ação de formação é muito diferente do que é para o Festival do Rio, do que é para a Mostra de Tiradentes, do que é para outros festivais. Então, vale dar essa olhada no histórico, assim. Para o FBCU, tem um eixo claro de ação que é de dar oportunidade de trabalho, as primeiras oportunidades de trabalho para graduandos em cinema. Então, no ano passado, a gente fez uma oficina que chamava FBCU nas escolas, que a ideia era que licenciandos e licenciados em audiovisual oferecessem oficinas em escolas de Niterói. Agora, o metrô, que acabou de acontecer, também trouxe oficinas mais voltadas para universitários. Já os festivais maiores, eles vão ter uma relação com a parte da educação mais ligada à formação de público e à formação de público para o evento. Então, por exemplo, se não me engano, o Festival do Rio, ele foca muito mais em exibição, né? E o festival, a parte que é festival, né? Porque tem o Rio Market também. Já o Rio Market, ele vai fazer parcerias com as escolas para que os alunos possam assistir os seminários, os eventos, porque é nesse eixo de ação que os festivais também fazem esse papel que os eixos de formação dos festivais têm para a formação como um todo. A Mostra de Tiradentes já vai ter oficinas mais focadas ali na realização mesmo, né? E trazer cineastas, trazer artistas que vão ali falar do seu trabalho e tem uma proposta de formação concentrada. Acho que é isso. Você se sentiu contemplado nessa pergunta? Pode dar uma... Eu acho que sim. Eu farei outra pergunta agora. Assim, puxando um pouco para minha experiência de licenciado, depois que eu me formei,
eu gastei, tipo, muito tempo escrevendo projetos e mandando para lugares. Tipo, eu quero fazer isso daqui, eu posso fazer isso daqui. O que vocês acham? E, assim, tiveram lugares que me ignoraram absolutamente, mas tiveram lugares que me chamaram para conversar. E eu cheguei a fechar coisas com festivais antes da pandemia, e aí, enfim, mudou tudo de cabeça para baixo, aí tem que reescrever projetos, reenviar e tal. E coisas acontecem, né? Algumas coisas a gente consegue fechar. Queria perguntar sobre esses espaços que você atuou, se tu acha que tem abertura para esse tipo de coisa, para receber uma proposta de uma pessoa alheia, um licenciado qualquer que não passou por lá e falar, olha, eu quero fazer isso daqui. Você acha que as pessoas param para ouvir? Tem espaço para isso? E talvez Isaac e Ana possam falar sobre isso também, vocês que passaram por espaço de coordenação de locais e tal. Nos que eu trabalhei, então eu vou fazer um breve retrospecto, que foi desde que eu me formei, assim, pensar, calma. Depende do lugar, depende do lugar, depende da forma de entrada, assim, sabe? Para uma produtora, se você ligar lá, porque isso aconteceu, gente, no meu estágio, uma vez eu estava na Bananeira, e as pessoas ligavam lá, você tem um roteiro aqui, eu posso falar com, quem é a produtora aí? Quem é a produtora? Eu posso mandar um roteiro pra ela? E a gente fica assim, tipo, oi, amigo, o que você tá falando? Depende, assim, mas por outro lado, às vezes se abriam chamadas em que se aceitavam roteiros de quem ninguém na produtora conhecia, assim. Depende da abertura que o lugar te dá, assim, de você conhecer minimamente. Eu me relaciono muito com a tua vivência, porque eu também, quando terminei a UF, foram, assim, bons meses de, tipo, você emite, fica à espera, e depois você começa a pensar, acho que eu posso fazer essa outra coisa, que não tem nada a ver com o que eu faço, mas acho que eu posso convencer alguém que eu consigo fazer. E acho que é parte de uma certa maturidade ali, profissional que acontece. Mas realmente depende de você. Mas é isso, assim, de toda forma, conheça o lugar por qual você está mandando. Assim, se você conhecer alguém nesse lugar que possa fazer essa monetização, melhor. Por exemplo, porque também depende de como esse lugar está estruturado. Às vezes você acha que aquele e-mail de contato @ super alguém vai te ler, esses e-mails não existem mais, eles são atualizados. Que às vezes a pessoa não te respondeu, ela nem recebeu mesmo, assim. Sem negar que existem pessoas que recebem e não respondem. Infelizmente existe, é uma prática lamentável. Porque no Festival do Rio isso acontecia, assim, os e-mails se renovam a cada edição, porque são novos parceiros, são novas pessoas, às vezes pessoas com o mesmo nome, que precisa ter outro acesso, então tem uma questão estrutural, assim, mas eu imagino que sim, no festival, assim, na Bem TV também, é algo aberto, assim, até, porque, assim, para Bem TV, o pagamento da ação vai estar condicionado a uma disponibilidade de recurso, mas existe uma estrutura física que parte da missão como organização não governamental está ali para estar disponível a um público. Então, se você tiver uma proposta de uso do espaço para formação, é algo negociável, assim, sabe? De ser cedido o espaço e se negociar esse pagamento, a cobrança do curso, de como isso vai ser feito. Também existe essa abertura, por ter isso na missão da organização. Os que eu trabalhei são esses que eu sei dizer, assim, diretamente, especificamente, mas de modo geral eu diria isso, assim, conhecendo o lugar, procurando algum contato prévio, que eu acho que tem isso também, né, às vezes as pessoas respondem melhor a oi, posso conhecer o seu trabalho antes, que pode emendar com posso oferecer o meu trabalho, do que você já chegar, então, eu preciso oferecer isso aqui, você pode me pagar para fazer isso, sabe, já indo direto no dinheiro, acho que já tem uma certa reticência, assim, porque tem isso que a Ana comentou mais cedo, né, a gente tem que se provar nosso valor, conquistar esse espaço, criar essa carteirada, assim, né, esse estatuto de poder de alguma forma. Isso foi até uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês me pediram minha bio, assim, eu pensei, nossa, essas mini bio, às vezes, né, a gente lista um monte de coisa que a gente fez, eu pensando sobre essas coisas, que eu falei, gente, mas o ponto é como sobreviver no ensino com audiovisual. E nenhuma dessas coisas que eu fiz me possibilitou sobreviver com audiovisual. Então, se eu apresentar assim, sabe, que papo é esse? Como é que começa a conversa assim? Então, é isso. Quando a gente puxa a carteira da exceção, é que a gente está mostrando que a regra existe, né? E aí o Isaac falou mais cedo que os convidados que a gente está recebendo hoje, vocês, está todo mundo tangenciando o sobreviver, né? E aí eu vou puxar um exemplo de uma pessoa que está sobrevivendo do audiovisual,
que é a Liana Lobo, que estudou na UF, é licenciada da UF, e ela passou para o concurso de professora de audiovisual na universidade lá em Minas. Eu lembro que quando abriu o concurso, o Leocádio nas aulas, ele ficou super animado falando com a gente, olha, faz porque o concurso é para vocês, porque só tem vocês que encaixam, porque é o único curso de licenciatura. E ela fez, passou, está lá, e eu faço parte do grupo de alunos que está estagiando com ela. A gente começou essa semana. E parece, do pouco que a gente viu, parece que é um trabalho muito legal. A escola lá também é uma exceção, é um colégio super estruturado e tal, mas parece que o trabalho que ela desenvolve é muito legal com as crianças, de ver filme, conversar com os filmes, conversar com as crianças sobre os filmes. A turma que a gente acompanhou e que vai acompanhar ao longo desse semestre de 2 meses é uma turma de 7, 8 anos de idade. E ela passa os filmes para eles, filmes japonês, dublado em inglês, e ela vai conversando com as crianças, eles absorvem, eles veem o que está sendo dito e eles falam coisas legais. Aí eu acho que é um bom exemplo de quem está conseguindo fazer alguma coisa com o audiovisual. E arrisco a dizer que é uma coisa para a gente observar. E puxando o gancho do que o Kevin falou mais cedo, antes era tudo a primeira vez, né? E a Liana está sendo a primeira vez de alguém licenciado dando aula, vamos dizer assim, oficialmente como professor de audiovisual. E acho que a gente pode observar e aprender com ela, porque quando essa maré de coisa louca que está acontecendo no Brasil, de desmonte e tudo, quando isso passar, que vai passar, acredito que vai ter um terreno muito fértil para a gente poder trabalhar com isso e oferecer ideias, sugestões e iniciativas. E o pessoal vai estar querendo, muita gente vai estar querendo isso. Eu queria agregar só uma coisa a isso que o Mário está colocando, que não queria deixar aqui uma fala de pessimismo, sabe? Porque acho que também o movimento não pode ser esse, porque já está tudo muito sufocante. Mas eu acredito de fato que vocês, como licenciados em audiovisual, têm um caminho de abertura, assim, de aberturas em muitas áreas. Isso me parece muito especial, assim, para o contexto, porque de fato, seja no caminho como o da Liana, em que se conseguiu uma vaga para uma escola, para atuação, mas existem inúmeras outras modalidades de trabalho. O Kevin narrou uma, né, que é essa forma em que você próprio propõe projetos e ações e às vezes mostra para uma determinada instituição, uma empresa, o que é que seja, como ela, sei lá, você pode agregar uma espécie de um valor ou singularizar uma experiência com audiovisual, né? Então, eu acho essa iniciativa que você narra, Kevin, super legal e, de fato, de 10 espaços, 9 vão receber um não e um vai te atender, né? Eu acho que essa é a lógica, assim. Mas eu acho que isso passa, e é um ponto central para mim, por um processo de autovalorização, sabia? Que no final das contas tem muito a ver com isso. Com autovalorização, a gente foi acostumado a desvalorizar o nosso trabalho. A gente é acostumado a ser mal remunerado. Mas a gente tem muita dificuldade de atribuir valor ao que a gente faz. Como se fosse uma coisa quase ofensiva, sabe? Como se a gente estivesse fazendo uma coisa... Eu me pergunto assim, como é comum, por exemplo, para alguém que faz medicina ou advocacia, cobrar pelo seu trabalho? E como é difícil para um professor fazer um projeto e se cobrar pelo trabalho, sabe? E eu acho que isso passa por uma relação que cristalizou mesmo uma ideia na educação em que a gente foi naturalizando os salários muito ínfimos, a hora-aula que só remunera o tempo em sala, mas não remunera o trabalho que você tem para desenvolver os cursos e formações. Então, assim, eu acho que a gente naturalizou uma precarização. É difícil esse movimento, a gente precisa ser reativo a ele, mas passa por um primeiro momento que eu acho que é de autovalorização, sabia? E acho que essa chave tem muito a ver com isso de olhar para si, para aquilo que faz e, em primeiro lugar, dizer não, isso tem importância, isso tem valor e entender, então, como se relacionar com as instituições públicas e privadas como um profissional, como qualquer outro, percebe? Afinal, é isso também, né? Acho que ainda, Isaac, tem uma outra camada, assim, que é bem... que eu acho que é característica da universidade, talvez, é de você sair de lá e ainda ter esse entendimento de que você não sabe. Não só você não vale, como você não sabe tanto assim, sabe? Você não fez muito, não tem muito. E do que eu posso dizer da minha experiência, realmente teve que ser uma coisa tem que vir, que vem de dentro, assim. Não tem o que... sabe, eventualmente tu vai fazendo e pra fazer até convencer alguém que você sabe fazer, que é convencer você e a pessoa que tá
que tá te empregando, que tá ali apostando em você, né? Assim, te abrindo uma oportunidade. De confiar, gente, você sabe muito. A universidade vai te dando ferramentas que você vai reconhecendo depois, assim, enquanto você está fazendo, mas sim, vocês sabem, não é verdade essa história de que recém-formado não sabe nada, sabe muito. Eu queria compartilhar aqui com vocês duas coisas, assim, pensando, enfim, no grupo, né, enfim, pensando em licenciados do curso de cinema e audiovisual, né, e também fazendo um link com o que Júlia chamou a atenção, né, nessa perspectiva da economia colaborativa, né, pensar de que forma, quais são os arranjos possíveis, né. E considerando, né, esse lugar ainda dentro da universidade ou prestes a sair da universidade, é um momento também interessante de arriscar, né, e de se lançar em coisas. E eu vejo e percebo já essa articulação de vocês enquanto um coletivo, né, que faz uma ação muito importante, né? Eu ouvi um dos áudios, enfim, acho que foi naquele que acho que foi a Teresa que divulgou, que tem o Rafael Romão e uma outra professora, enfim, essa ação de se juntar para fazer coisas, né? Aí eu vou dizer efetivamente assim, quando eu comecei, enfim, trabalhar com cinema, eu sempre também tive em coletivos. O primeiro coletivo foi de meninas, fazendo filmes, videozines, e aí a gente fez uma série de coisas e foi o início de como eu trabalhei. E logo depois, quando a gente não tinha aqui na Paraíba editais, né? Tinha editais em âmbito federal, mas aqui a gente tinha pouquíssima coisa, então a gente se juntou, 20 realizadores se juntaram e a gente fez uma cooperativa, chama Filmes a Granel. É uma cooperativa de filmes independentes, assim, e a gente se autofinanciou. E foi incrível, foi uma experiência. Tem até um blog que vocês podem acompanhar, e desse arranjo, né, dessa junção, a gente conseguiu fazer em torno de 20 filmes. Nem todos os realizadores fizeram, mas a gente conseguiu. Então a gente fazia o seguinte: cada um bancava, era R$50. Agora, claro, é até risível, né? Os filmes eram de R$1.000. Enfim, tem que fazer filme de R$1.000. E esses filmes, cada um dava R$50 e fazia um sorteio. E a cada sorteio se escolhia um filme para ser produzido. E tinha, claro, naturalmente, condições de produção, né? Não podia ser qualquer história, tem que ser história que coubesse nesse valor. A gente também fez uma parceria. A partir disso, o Sebrae reconheceu essa ação e a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae e dobrou esse valor. Então, os filmes eram de 1.000, passou para 2.000 e a gente até conseguiu outros recursos. A gente foi premiado com a Secretaria de Economia Criativa, na época do governo do governo Lula, e a gente foi premiado com uma iniciativa muito interessante, entende? Assim, então, o que acontece? Entende? Quando pessoas se juntam e fazem coisas, sabe? Então, vocês estão num lugar ainda, assim, muito propício para fazer isso. Vocês já estão fazendo, na verdade, né? Então, a primeira coisa é essa, de dizer, e aí isso resultou em DVDs, enfim, a gente circulou muito, essa cooperação estimulou muitas pessoas a se juntarem e fazerem as coisas, assim, né? Aí, a segunda coisa é que eu ia sugerir também de vocês conhecerem uma mulher que se chama Lala Desalim, acho que é assim que pronuncia, e ela tem uma perspectiva de economia, que é a economia 4D. Então, essa economia, ela vê recursos que é um pouco nessa direção que a Júlia está falando. Não são os recursos financeiros, o dinheiro em si, mas outros recursos como possibilidade de a gente para estruturar projetos, para estruturar ações. E aí, também deixo essa sugestão para vocês, se vocês quiserem, se interessarem, para entenderem quais são essas outras possibilidades. Júlia já falou uma série aqui, né? Que são essas redes, mas que levantamentos a gente também pode fazer para tentar viabilizar ações, sabe? E chegar nessa condição de se estruturar enquanto, enfim, seja uma empresa, uma ação individual, mas existem caminhos, assim. Então, essas são as minhas considerações, assim, finais. E dizer que também estou disponível, enfim, para qualquer outra ação, ou precisarem de alguma coisa também, é só pedir. Se tiver alcance, tá na mão. É isso. Maravilha. Passamos do horário, eu vou pedir para a gente encerrar. Você acha que a Ana já fez umas considerações finais, mas enfim, se quiser falar mais alguma coisa, Isaac, Júlia, aí a gente encerra. Eu falo então? Na real, só agradecer vocês, pessoal, pela troca, por essa conversa. Sempre bom estar na UF. Eu vou insistir na minha fala inicial, assim, que é
Cara, a importância da universidade. Eu vou seguir defendendo esse espaço, sabe? Esse espaço fundamental, foi fundamental na minha formação, foi a maior transformação na minha vida, radicalmente, assim. Certamente a universidade, ela constituiu uma experiência muito singular na minha trajetória, me afetou, me marcou o que eu vivo hoje é ressonância do que é produzido pela universidade, então eu sigo apostando nesse espaço como dos mais políticos, talvez, se não o mais político, né? A escola, a sala de aula, como o espaço mais político do nosso tempo. Então, de fato, isso que vocês estão fazendo, essas articulações, a possibilidade de criar um grupo, de se juntar em coletivo, de ter as gangues, né, cara? A importância de ter as gangues para trabalhar, assim. E eu acho que tem a ver com isso que Júlia e Ana colocam também. E, bom, só isso, pessoal. Também me coloco assim, fico super à disposição para se precisarem de qualquer coisa, quiserem conversar sobre outros assuntos. Tentei aqui trazer também ideias meio confusas e caóticas, mas ultimamente eu tenho sido muito afetado, especialmente por essa perspectiva de como sobreviver estando enquanto realizador e professor de ensino audiovisual, de educação audiovisual, como pensar, como sobreviver, estando numa esfera independente, não articulada aos espaços públicos, e quais são as formas disso acontecer, né? E ainda assim, sendo independente, como eu posso ter uma atuação pública? No sentido de que como eu posso seguir defendendo a educação pública, como eu posso seguir defendendo a ideia de uma educação democrática, emancipadora, ou mesmo um cinema emancipado, e como eu posso ter autonomia para seguir defendendo essas ideias, pesquisando e atuando nos meus próprios espaços, mesmo estando desvinculado da universidade. E talvez seja o caminho que muitos de vocês vão passar nos próximos anos, deixando a universidade, né? E aí eu acho que sim, há possível. Há possível sim, acho que nós estamos vendo se a gente viu o ápice do cinema e da possibilidade de uma indústria acontecer, ela se desmontou. Por outro lado, eu vejo esse alvorecer aí de um universo relacionado à educação audiovisual, cara, que tá só começando, efetivamente. E vocês vão ser as pessoas que vão conseguir qualificar essas conversas, né? Porque vocês são as pessoas formadas para atuar efetivamente nesses espaços e que estão aí dedicados a pensar essa relação. Então, eu sinto que vocês vão ter muito trabalho a fazer. E aí desejo muita boa sorte a vocês que estão nessa caminhada. E muitíssimo obrigado. Dei uma perdida no fio da meada aqui no meu auto. Então, possível consideração final. Também faço coro ao Isaac nos agradecimentos e nessa fé que vocês estão qualificando belíssimamente esse debate desde já. Nem é algo que vai acontecer, não. Já está acontecendo, já é presente. Em fato, faço votos, considerando a última fala que fiz, desse entendimento de valor próprio, desse reconhecimento desse trabalho que vocês estão fazendo, de uma aposta mesmo, assim, no que se é possível fazer e na capacidade de vocês, no que já foi percorrido, sabe, né? Isso não é algo... Não existe uma demanda de inventar a roda novamente de novo, assim. É muito mais de colocar algo em movimento do que pensar sabe? E é isso, assim, também fico disponível para futuras conversas, para dúvidas, para contatos, para conversas de qualquer um de vocês, do coletivo. E queria finalizar divulgando as minhas redes, se for possível, que são o FBCU Festival, e a Bem TV, que é bem.tv, em todas as redes. Convidar vocês a conhecer esses dois projetos, pelo qual eu tenho muito apreço, muito carinho, que me motivam aí a seguir, me aproximando do audiovisual da forma que for possível. E uma deixa de pré-lançamento, que a Bem TV é parte de um coletivo de parceiros que está desenvolvendo uma plataforma MNS. Eu esqueci a sigla da plataforma, mas grosso modo é uma plataforma de cursos online, chama Pluriverso, que está para ser lançada em breve e que estará aberta a participantes e a propostas de cursos, e que caso vocês queiram fazer alguma proposta desse momento de lançamento, eu vou divulgar, enfim, a BTV também vai divulgar, e vocês podem entrar em contato e oferecer o que vocês quiserem, puderem. É isso, obrigada. Bom, é isso, né? Eu quero agradecer, já fiz lá atrás, e
curiosamente, assim, quando vocês falaram, vai ter às 7, das 5 às 7, eu disse, meu Deus do céu, é muito tempo. E veja só, né, já são 7h11 e estamos aqui, eu estou muito feliz, assim, desse encontro e que nem passou tão rápido. E, velho, é muito rápido mesmo. Bom, é isso. Agradeço e que siga por longa data esses encontros, o podcast, enfim, o trabalho de vocês. Aproveito também, como Júlia, eu quero divulgar, acessem lá o site do Semente, sementecinematográfica.com.br. A gente agora, recente, atualizou o canal do Semente. A gente criou algumas listas, está tudo bem organizado o acervo. Percebemos que a gente está com 40 produções. Uau! Então, assim, deem uma olhada lá e, enfim, façam a divulgação. Replicar para quem precisa e se interessa também. É isso. Muito obrigada. Bom, para finalizar, eu lembro que o Papo Coletivo é uma ação do Coletivo Cidadania por Imagem, da Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UF, que desenvolveu e desenvolverá muitas outras ações. Então, divulgo as redes do coletivo, @Cidadania por Imagem no Instagram e no Facebook. Estamos encerrados. Obrigado pela presença de todos e tchau, tchau. Valeu, gente. A equipe responsável pela realização dessa temporada foi composta por Bruna Massa, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Mário Marinato, Pedro Romeiro e Thomas Gamboa. As artes visuais são de Ayomi Araújo, Guilherme Cerqueira, Mariana Mendes, Pedro Romeiro, Raquel Aranha e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todas as pessoas que participaram dos encontros e que contribuíram para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast!